Salve, salve galera! Voltei aqui para produzir algo que eu acho bem relevante, mostrar uma ideia de cálculo na SpaceX. E aí eu não vou me aprofundar dando regrinhas para derivar, nada disso, mas eu vou usar da definição formal de derivada para a gente poder fazer um problema da SpaceX aí, se eu não me engano, do ano de 2019. Então o que ele quer de você é o seguinte: a reta tangente à curva de equação y igual a x ao quadrado é paralela à reta 6x menos y mais 5, enfim. Primeiro, se ela é paralela, elas têm mesmo coeficiente angular. Como que eu acho o coeficiente angular da reta 6x menos y mais 5 igual a zero? Para ficar fácil, passa para a forma reduzida. 6x mais 5 igual a y. Tá na forma reduzida? Coeficiente angular é quem está acompanhando x. Pronto. Então eu quero uma reta, que é tangente, que tem a seguinte característica. A reta R, ela é 6x mais n igual a y. E assim o coeficiente angular dela é 6. Como são paralelas, tem os mesmos coeficientes angulares. E aí, olha uma ideia legal. Imagina que você tem uma curva, uma função. Você marca 2 pontos aí dessa função. Primeiro ponto eu vou chamar de ponto A, cujas coordenadas são xa e f de xa. Ponto B, xb, e a imagem de xb, que é o f de xb. Imagina que eu una esses 2 pontos. Eu tenho aí uma reta que está cortando aí essa curva 2 vezes. Secante a curva. O que acontece se esse ponto está mais perto de A? Tipo assim, ó. Esse ponto aqui é o meu ponto B. Essa minha curva, ela fica quase que não encosta, né? Tipo assim, talvez. O que é a ideia intuitiva de tangente? Cara, quando o ponto A e o ponto B estão muito perto, tão perto, que a distância é quase zero, a gente tem uma reta tangente. Ou seja, eu peguei uma circunferência. A ideia é tipo essa. Reta secante. A reta tangente, ela corta uma única vez. Mas imagina que eu pegue esse ponto aqui, ó. Pô, já tá assim, tá melhorzinho. Imagina que eu pego esse ponto aqui. Tá assim, já tá melhorzinho. Imagina que eu pego esse ponto aqui. Você quase não vê. Se eu pegar muito perto, é quase a mesma coisa, é quase uma tangente. Então uma reta tangente, né, é uma reta que os 2 pontos eles estão quase coincidentes, estão degenerando. Então, mais ou menos essa ideia. Então eu queria que o ponto A ele fosse em direção ao ponto B. Na verdade, que o ponto B fosse em direção ao ponto A. Então, quando B, né, ele fica muito perto de A, a gente tem um caso de reta tangente. Só que se o B ele fica muito perto de A, o que significa? Significa dizer que o XB está muito perto de XA. Ou seja, quando o XB tende ao XA, a gente tem o caso de tangente. Então eu preciso que eles estejam muito perto. Então eu quero que essa diferença aqui ela seja muito pequena. Certo? Maneiro. Você concorda comigo, ó? Que se essa distância aqui for h, posso dizer para você o seguinte. Olha, como que eu faço para calcular o coeficiente angular de uma reta tangente? Como que eu faço para calcular o coeficiente angular de uma reta na função, né? Eu tenho o seguinte, A é ΔY sobre ΔX. Olha que legal. Se você pegar aqui, ó. Peguei esse cara. Olha que interessante. Aqui é a reta tangente. Esse daqui foi o ângulo que eu fechei. Esse ângulo aqui, tetinha, ele é exatamente o ângulo que a reta preta forma com o eixo x, porque são paralelas. Certo? Pô, perfeito, Pablo, legal. Como que fica o coeficiente angular dessa reta preta? O coeficiente angular dessa reta preta ele é assim, ó, ΔY sobre ΔX. Então o coeficiente angular da reta preta, ele fica, esse m' aí que eu vou chamar de m, ele fica f de xb menos f de xa, ΔY, sobre ΔX, xb menos xa. Mas o que tem a ver esse coeficiente angular dessa reta preta com uma reta tangente vermelha? Simples.
Quanto menor é essa distância, xb menos xa, quanto mais perto do zero ela tá, quanto mais perto o b tá do a, mais perto a reta preta ela fica da vermelha, ó. Quando chegar a um ponto dessa distância ser pequenininha, quase zero, a gente está pegando a reta preta coincidindo com a reta vermelha. Ou seja, quando essa distância tende a zero, quando essa diferença tende a zero, vou chamar essa diferença aqui de h. Ó, se essa diferença é h, o xb, ele é o xa mais h. Olha que legal. Olha a ideia que a gente dá aqui de tangência. Quando essa ideia de se aproximar muito é um limite. Tá se aproximando. Nem chega, mas tá se aproximando. Quando a diferença tende a zero, quando o h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Isso te fornece o coeficiente angular da reta tangente. Tira print disso. Essa é a ideia que eu queria te mostrar. Isso é o que eles apresentam como definição formal de uma derivada. Eu vou apagar e vou deixar só isso aqui no quadro, ó. Quando eu quero, então, calcular o coeficiente angular de reta tangente, olha o que a gente faz. Ó. Nesse caso, ele dá pra gente uma curva. Essa curva a gente sabe que é uma parábola. Tem uma parábola. E ele quer calcular a coeficiente... Ele quer calcular a reta tangente é paralela às coordenadas do ponto. Então, tipo assim, eu tenho uma reta tangente aqui. A gente já sabe que essa reta ela é da forma 6x menos n, foi o que a gente, mais n igual a y. Então o coeficiente angular dela é 6. Só que como que eu faço para calcular o coeficiente angular da reta tangente? Simples, é o limite de quando a h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Só que f de x mais h vai ser... Quem é o f de x? X ao quadrado. Então fica x mais h ao quadrado menos x quadrado sobre h. Limite, né, disso, com h tendendo a zero. Diferença de quadrados eu posso abrir como soma por diferença. Então fica limite, com h tendendo a zero, de x mais h menos x vezes x mais h mais x sobre h. X menos h, x menos x foi embora. Vapo, sobrou só o h. H de cima com h de baixo foi embora. Então ficou limite, quando h tende a zero, de 2x mais h. Pô, limite quando h tende a zero é só trocar o h por zero. Então você faz 2x mais 0, 2x. Pô, pá, mas eu aprendi regrinha de derivada. Cara, você pode aprender o que você quiser. Mas eu acho que isso já basta. Então eu acabei de descobrir o seguinte. O nosso coeficiente o coeficiente angular, ele dá 2x. Ou seja, 2x igual a 6. X igual a 3. E achei o x, 3. Como que eu acho o y? Só substituir. Como que você substitui? Não faz parte da função, né? Y igual a x ao quadrado. Se o x vale 3, o y vale 9. 3 e 9. Ele queria as coordenadas do ponto. 3 e 9. Caraca, bicho. E aí? Deu para entender a ideia de derivada para fazer uma questão da SpaceX? Sim? Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido minha volta para falar um pouco de matemática para além do Colégio Naval. Se você curtiu, se inscreve no canal, esse canal é para você. Tamo junto e até o ano que vem.